números sobem, eles passam de 4 bilhões, depois ele passa para 6. É aquele negócio assim, você não sabe que um carro vale, se você não sabe quanto vale o carro, ele vale 50, você se interessou. Depois alguém cochicha, cuidado, ele vale 100, aí você vai comprar. As pessoas não estão comprando o carro porque talvez ele seja bom, mas pelo fato de que ele vale muito, deve ter um fetiche nele. Então estão fetichizando a cidade, fetichizando o Noroeste, para que pareça que o valor é muito. Se é 11 bilhões, significa que se é caro, se eu vender, se eu comprar, eu vou ganhar muito dinheiro, porque evidentemente vai valorizar para frente. Então o primeiro elemento é desinflar isso. Ele não sabe quanto vale isso. Né? E mais bem dizer o contrário, vai cair de preço. Esses imóveis cairão de preço rapidamente. Aí a gente faz a história. Eles caíram de preço no centro de Pittsburgh, eles caíram de preço no centro da Filadélfia, eles caíram de preço em Washington, eles caíram de preço em Berlim, eles estão caindo de preço em todos os lugares. Na medida que mostrou que o ambiente estava degradado, as pessoas vão fugindo dele. Então, como o ambiente vai ser degradado, o preço vai cair, na verdade. As pessoas vão perder dinheiro. Não, esse preço está inflado para que as pessoas comprem. Né? No momento em que o problema, digamos, aparecer, claro, todo mundo vai sair de lá correndo. Águas claras. Sim, exatamente. O preço de águas claras provavelmente já começou a cair, já provavelmente vai cair. Então esse é uma primeira mentira que tem que ser colocada. Nós não sabemos quanto vale esse apartamento. Ah, não, eu posso. Você quer falar já? Sim. Então o primeiro, eu só cito 4 mentiras. Ele não pode ser verde, né? Na verdade ele é cinza, ele não pode ser verde, você vai destruir. Então o segundo é colocar para as pessoas como pode ser um condomínio verde se você vai destruir um santuário que não pode ser verde. Você vai acabar com o verde. Então é uma outra mentira que tem que se encontrar uma maneira de colocar o tempo todo. Né? É um desastre ambiental, que Brasília já está sofrendo um estresse ecológico altíssimo. Quando o Lúcio Costa fez isso, complementando o que estava falando o professor Federico Frost, não tinham sido feitos ainda o Sudoeste nem Águas Claras. O Sudoeste já é um desastre ecológico agora, ele não é mais bucólico, que é a promessa de que o Brasil tem que ser, ele não é bucólico. E Águas Claras muito menos é bucólico. Então significa que o estresse causado por esses dois conglomerados vai aumentar com o Noroeste. Então vai aumentar o estresse ecológico, não diminuir. Esse é outro ponto para deixar muito claro. É menos verde. Quanto mais Noroeste construído, menos verde. E não mais verde. Então não há condomínio verde. É condomínio cinza. Desculpe os que gostam de cinza, mas o cinza das cinzas daquilo que foi queimado e, né, infelizmente, transformado depois. Mas o verde foi embora. Né? O cinza é como oposto ao verde. Vai declinar o ecossistema inteiro, como a imagem que vocês colocaram, na medida em que, inclusive, ele é completamente ilógico ao colocar os dois parques com a construção no meio. Ele fica entre o parque... Exato, é uma falta de lógica completa, sob qualquer ponto de vista. Então, não tem equilíbrio, não tem nenhum sentido de harmonia. Né? O desastre urbano, evidentemente que ele é muito maior. O número, como vocês estão dizendo, o número de 40 mil, na verdade, pode ser muito mais alto, na verdade, pode chegar a 100 mil, pode chegar a 120 mil, como todo mundo já falou. Então, o número de carros também já chegou a um número mais alto. Também, quando o Lúcio Costa falou disso, o número de carros no Brasil é 200 mil, agora já está quase perto de 1 milhão. Né? Então, quer dizer, não tem nada a ver mais a perspectiva que se tinha do que é a cidade. A cidade parecia estar nos anos 50, agora não é a cidade do século XXI mesmo. Né? É uma cidade que já é um desastre do ponto de vista dos carros. Então, provavelmente, vai quase duplicar a Asa Norte, e a Asa Norte vai virar um inferno. Isso tem que ser dito todos os dias, vai virar um inferno. Obviamente, colada a Asa Norte com o Seul pelo meio, claro, vai virar um inferno, evidentemente. Você tem que falar para as pessoas. Você está querendo virar um inferno e pagar 11 bilhões? E pagar o metro quadrado mais rico do país para viver no inferno? É isso que está sendo proposto. Então, as mentiras vocês podem pensar em mais, encontrar maneira talvez de circular, quer dizer, o contra-desfazer, uma espécie de contra-discurso, né? Encontrar as várias formas de construir esse contra-discurso. Aí vem 2 pontos mais, que é a parte indígena. Que é lembrar o seguinte, essas terras todas de Brasília foram expropriadas das comunidades indígenas. Né? Que se contou um mito de que não tinha ninguém nessa região. Então tem que ser outra história absurda. Tanto não tinha que, então, os índios do Guaraná parecem, então, o casal do Fausto Nogueira, que é os últimos remanescentes do lugar, eles começaram a destruir tudo de volta. E o imperador não pode suportar que não exista alguém vivendo de um modo não tecnológico, industrial, capitalista. Tá? Então, recontar essa longa história
Ao recontar essa longa história, nos conectamos com várias sociedades indígenas em vários pontos do Brasil, da América Latina e de outros lugares do planeta que estão também não querendo sair mais de onde estão. Já chega de invasão de fora para dentro. Então a situação do Brasil, que parecia assim, digamos, secundária comparada com o genocídio, né, mundial, não é. Ela é emblemática. Porque provavelmente vai ser o último exemplo de comunidade indígena que eu posso me lembrar que está ameaçado de sair do seu santuário na capital do país. Eu não sei, certamente isso não tem na Argentina, isso não tem em Santiago do Chile, não tem em Bogotá. Que eu saiba, eu não sei se vocês conhecem, ouviram falar de alguma capital. Eu sei que isso não tem em Sydney, eu sei que isso não tem em Toronto, eu não sei se tem alguma capital do planeta. Bom, pode ser que no mundo da Indonésia, seria uma boa pergunta que eu faço para você fazer essa pesquisa. Se existe alguma capital de algum país que no meio da capital ficou circundado, ficou cercado, tá certo? Os povos, povos originários, os chamados povos originários, que isso nos conecta com a Unesco, nos conecta com outras grandes lutas. Isso é um direito maior até, porque você não está tratando de uma cidade de menor importância, tratando da capital do país. Ao contrário, então, os direitos dos indígenas aumentam porque estão na capital. Tá certo? Como todo mundo que consegue grilar alguma coisa tem mais direito que está na capital. Então vamos inverter a equação. Por que o presidente Lula não retira os invasores de Village Alvorada, perto do Dom Bosco, na encosta do lago, que se ele pegar o binóculo, ele vê alguém nu lá, tomando banho. Porque está a menos de 10 km dele. Ele está na janela do Palácio Alvorada, ele pode ver as pessoas tomando banho, se ele quiser, no Village Alvorada. Aquele escândalo, vocês sabem, né? Que tem até marina ali, vocês sabem, né? Na encosta do Dom Bosco. São 300 metros. Ah, 300 metros? Então, sim, com o binóculo ele vê a hora do relógio. Claro. O presidente da República, da janela dele, ele pode monitorar. E vice-versa. E vice-versa. Pode ser monitorado. E quem sabe um míssil pode sair do Village Alvorada e botar na cabeça dele, monitorando no binóculo ali, atravessar o binóculo. Pode haver um binóculo do lado de lá com um míssil atrás do binóculo. Isso é otimismo, isso é otimismo. Quer dizer o seguinte, se esse escândalo é muito maior, porque aí está mais longe ainda, do outro lado do lago, é permitido, o santuário tem que ser permitido. Então tem que comparar o santuário com esse anti-santuário, uma espécie assim de... Me vê que é uma palavra aqui, uma espécie assim de seita estranha, que são aquelas pessoas que vivem olhando para o Lula do outro lado do Paraná, morando naquele lugar, que você não pode nem entrar, porque tem guarita na porta, não é isso? Claro, então são imagens. A cidade de Brasília tem, por um lado, uns predadores que estão olhando para o Palácio da Alvorada. Aí você tem um santuário, o último santuário, atrás da Asa Norte, pegado, inclusive, ao plano piloto. Então eu fecho com o último ponto, que poderíamos fazer o seguinte, colocar, para mim, são duas linhas que eu julgarei que são mais importantes para mim. A primeira linha é a FUNAI. Talvez de todos os poderes, o poder que nós podemos centrar e encontrar a preservação no oeste é a FUNAI. Se a FUNAI compra essa briga, porque você pode definir que não são só os hectares onde os indígenas vivem, mas o fato que você precisa de toda a região em volta, você se pode ser. Se a FUNAI quiser, ela salva no Noroeste. Então eu vejo ainda uma alternativa para o tipo de situação. É preciso chegar até o presidente da FUNAI e colocar o caráter, inclusive, se for o caso, para usar essas palavras mais comuns, mais internacional dessa luta. A FUNAI não pode ganhar todas as lutas, dificilmente, contra os predadores desse nível, né, do PAC, né? Mas é uma luta importante, porque ela ganha uma luta na capital da República. Isso tem um outro significado. E o outro, paralelamente, também é a Unesco. Brasília é um patrimônio também, né? Material da Unesco, né? É tombado como um bem material do século XX. E o Brasil vai ser questionado internacionalmente por esse descaso em relação ao Noroeste. Na medida que você pode definir que ele está colado, ou estar colado mais até do que o Sudoeste, não é isso? Eu estou errado. Ele está mais ou menos como o Sudoeste, não é isso? É. Sim, mas na verdade é o seguinte, você pode dizer o seguinte, o tombamento foi paralelo ao Sudoeste, então ele não pode crescer mais para o Noroeste. Isso é um argumento importantíssimo. Você não pôde, na verdade, na hora que construiu o Sudoeste, porque o tombamento foi coetâneo à construção do Sudoeste, mas esse acabou, esse agora está tombado. Não pode existir o Noroeste porque ela é tombada pela Unesco, ela vai perder o status de patrimônio cultural da humanidade se construir o Noroeste ainda.
Nós temos que lutar por esses dois lados, pelo FUNAI, e aí nós juntamos a UNB e fechamos o seguinte, que ali pode ser, então, um Centro Nacional de Saberes Tradicionais sobre o Cerrado, todas as plantas, encontros de xamãs,